Bom dia, estudantes. Vamos lá para mais um dia de aula, né? Esclarecer algumas dúvidas e eu gostaria de estar falando aqui inicialmente sobre o conto, tá bom? Para que a gente faça as questões, resolva, tire alguma dúvida. O conto é uma narrativa literária curta com foco em determinado acontecimento. Além disso, são histórias fictícias e com moral no final, como é o caso dos contos de fadas. A estrutura do conto é apenas conta apenas com um conflito. O clímax parte de maior intensidade na história, que é aquela hora que você fica, se vai acontecer. Ai, algo assim, bem aquela sensação assim, de curiosidade. Dessa forma, o conto é caracterizado por possuir poucos personagens, poucos espaços, cenários, e os cenários são limitados e o recorte temporal é reduzido, ou seja, em pouco tempo você se faz um conto. Temos aí personagens que são aqueles seres que participam da história. Temos o narrador em primeira pessoa, que é aquele que narra e participa da história. Temos o narrador observador, é aquele famoso narrador em terceira pessoa. E temos também o onisciente. Esse narrador onisciente, ele não participa também da história, mas sabe tudo a respeito das personagens, sabe tudo o que elas pensam em si. Temos também o tempo, que é aquela data em que acontece a história, não é? Cenário é o local onde acontece a história, certo? Cenário é o local onde acontece, ok? Espaço é a mesma coisa que cenário. Temos também o enredo. O enredo é a própria história em si, aquilo que está sendo relatado ali no conto, tá bom? Então, nós estamos trabalhando aqui, por falar em conto, a Cumbuca de Ouro e os Moribundos. E temos aqui também as correções, aquele texto que vocês devem ter lido e encontrado assim uma lição por meio dessa leitura. Vamos lá para as atividades que nós vamos fazer a correção. Eu não vou estar lendo o texto, porque vocês devem ter lido já, não é? Aqui a história é o seguinte: marque a alternativa, desculpe, que justifica que a narrativa anterior é um conto. Bom, nós temos aqui o que marca aí, né, uma dessas narrativas em que se refere a conto. Aí nós vamos escolher então a letra C. Nós reconhecemos que ele é um conto por se tratar de uma história fictícia, né? Com um único conflito desenvolvido e somente um dia, o acontecimento, e com poucos personagens. Portanto, ficamos aí com a letra C, né? Marque a alternativa que justifica o uso das aspas no conto. Nós sabemos que aspas nós usamos para transcrição de falas, ou seja, para transcrever uma fala, para reservar uma fala. Nós usamos muito no discurso direto. Não sei se vocês lembram quando nós estudamos no nono sobre isso aí, sobre o uso de aspas. Então serve muito para transcrever falas, para separar as falas de um texto, para você saber que quem está falando é tal pessoa e a outra só está ouvindo, né? O cinema surgiu no fim do século XIX a partir do desenvolvimento da fotografia. Vejamos aí a informação boa. Fotografia surge no século XIX, mais para o final, tá? 1850 já havia fotografia na Europa. Então, marque a alternativa que apresenta características dos filmes mudos. Então, escolhemos então a letra A. As expressões das personagens são fundamentais para a compreensão das cenas, ou seja, para saber se a pessoa está satisfeita, se ela está triste, se ela está mal-humorada, né? As expressões dos personagens mandam muito quando se relata um conto, quando se participa, que são registrados como na fotografia, a cena da pessoa, do personagem, né? Aí nós estamos aqui, ele pede que indique a situação inicial. Como é a situação inicial aí? A situação inicial ocorre quando o pobre vai pedir um pedaço de terra ao rico, né? Que acontece toda a situação que todas enrolarem, em que ele conta, em que ele pede esse pedaço e lá ele acha aquela cumbuca de ouro.
conflito. O conflito maior foi o pobre acha aquela caixa de ouro nas terras do rico. Aí cria-se um conflito inicial aí, onde o rico vai fazer de tudo para ficar com essa terra e com o ouro. Clímax, o ouro se torna em marimbondo e ataca o rico. Ou seja, o rico armou aquela cilada para que pegasse o pobre, mas como o ouro já era determinado ao pobre, acabou virando um marimbondo, né? A intenção do rico era transformar aquele marimbondo, atacar o pobre e ficar com o ouro, não é verdade? Aí o desfecho, o rico joga a caixa de marimbondo na casa do pobre e essa vira ouro. É o caso que eu estava falando, o clímax. Quando ele joga aquele marimbondo, a gente pensa, meu Deus, o que vai acontecer, né? Então, aí vem o desfecho. Ele joga, mas o que acontece? Vira ouro para o pobre. Portanto, esse ouro era para ser realmente desse pobre, né? Então é isso aí. Qualquer dúvida, vocês me procurem aqui no privado, tá bom? Eu vou marcar uma reuniãozinha com vocês para estar conhecendo que turma é essa do segundo ar. Eu sei que eu conheço, mas eu não estou me lembrando quem seja. Mas então, até lá, fiquem com Deus e boas atividades, tá bom? Até mais.